Olá, vamos continuar a falar então sobre hidrólise de metais, né? Só para lembrar um pouquinho, a gente estava tratando que os metais em solução são solvatados e é essa água de solvatação que na verdade pode perder os prótons e aí toda a estrutura ferro ligada às moléculas de água vão se comportar então como um ácido de bronze formando a base conjugada e cada uma delas também pode liberar prótons agindo como ácidos, né? Então aqui eu estou mostrando as espécies já omitindo as moléculas de água. Essa água que está apresentada aqui, ela está representando uma das moléculas de água que está ligada ao ferro, que é uma das águas de solvatação, né? Mais para frente a gente vai chamar de águas complexadas, ligadas num complexo no meio. Então essas moléculas de água é que perdem o próton. E para a gente poder fazer uma representação mais simples disso, sem ter que ficar mostrando todas as moléculas de água, né? Lembra, o ferro livre em solução, na verdade, ele teria 6 moléculas de água. Então, para a gente não precisar ficar mostrando esse mundo de moléculas de água, a gente faz essa representação um pouquinho diferente, né? Cada equação tem seu valor de pKa, né, determinado experimentalmente. Via de regra, os valores de pKa para metais eles são um pouco menos precisos, né? E uma característica muito importante de todos os sistemas é que a espécie neutra, que a gente chama de hidróxido complexo neutro, né? Todas essas espécies contendo hidroxila em solução hidróxido complexo, né? Essa e essa, né? Então, é o primeiro, o segundo, o terceiro hidróxido complexo, ou um hidróxido complexo catiônico, um neutro e um aniônico, né? Dependendo da solução, pode formar vários complexos catiônicos, vários neutros, sempre só um neutro e vários aniônicos. Isso não tem a menor regra, depende da carga inicial do metal, né, e quantos complexos ele pode fazer. O número de complexos para cada metal, nós vamos estar falando para você. Ferro 2 libera até o terceiro próton, né, forma até o terceiro hidróxido complexo, tem até o pKa3. Né, e essa espécie neutra forma ou pode formar um equilíbrio de precipitação no meio. A espécie neutra satura formando o seu sólido lá dentro. Ah, é um metal, não é um metal alcalino? Então ele vai ter esse comportamento, né? Aqui então o diagrama de distribuição de espécies, aonde o alfa 1 e o alfa 0 se encontram, uma estimativa do pK1, o alfa 1 e o alfa 2 uma estimativa do pK2, o alfa 2 e o alfa 3 se encontram, uma estimativa do pK3, como qualquer sistema ácido-base de bronze poliprótico, né? E você pode se perguntar, o ferro 2 é assim, o ferro 3 deve ser parecido. Bem, vou fazer aqui com vocês o ferro 3 e já vou afirmar também que, é aquela informação que eu disse que eu diria para vocês, ele só libera 3 prótons. Ou vai até o pK3 só, né? Então veja, o ferro 3, então a gente vai fazer, deixa eu trocar a cor aqui, ele vai reagir com a água, ou seja, não é que ele vai reagir com a água, né? Ele vai, na verdade, liberar esse próton da água, já que ele está ligado, e vai formar a primeira espécie, mais, deixa eu tirar esses caras daqui, mais o próton solvatado, as moléculas de água escondidas, e veja que esse hidróxido complexo era o ferro 3, perdendo um próton, então agora ele tem o ferro 2. É diferente dessa espécie aqui, ó. Essa é do ferro 2. Essa espécie é do ferro 3. Quando a gente quer deixar isso explícito, a gente pode escrever o NOx do metal em algarismo romano. Então esse é o ferro com NOx 3. Raramente, a gente só faz isso mesmo quando a gente precisa em outros casos, né? Aqui a gente não vai trabalhar dessa maneira, a gente só vai escrever as cargas direto. Então, primeiro hidróxido complexo, esse primeiro hidróxido complexo com carga 2+, pode perder um próton da água que está ligado a ele, formando então o segundo hidróxido complexo com carga mais. Esse é um pK1, esse é um pK2. Daqui a pouco eu mostro para vocês os valores numéricos dessas constantes e a gente vai tirar algumas conclusões sobre isso. Então, a gente falou que ia até só o pK3, isso foi determinado experimentalmente, né? Em alguns casos, ele pode eventualmente até ir para valores maiores, só que a alteração que causa no sistema é tão pequena, que em cursos convencionais mais
introdutórios, a gente nem pensa no assunto, né? É isso que a gente vai ver e não vai alterar muito qualquer conclusão que se tire usando esses três aqui. Então, ele vai até o terceiro hidróxido complexo. Veja, a espécie neutra é essa daqui, então a gente já pode escrever o equilíbrio dessa espécie neutra, que agora é o hidróxido de ferro 3, em equilíbrio com essa espécie em solução. Como a gente não falou sobre esse tipo de equilíbrio em particular, eu vou deixar sem constante, mas existe uma constante. Eu vou colocar aqui a gente poderia chamar de solubilidade intrínseca, né? Mas isso depois, lá em equilíbrio de precipitação, a gente vai tratar melhor. Aqui não tem importância. Então, isso pode se formar. Às vezes, a gente até coloca um asterisco aqui que diz esse equilíbrio pode se formar no meio. Se a solução saturar, é esse equilíbrio que se forma. Se não saturar, esse equilíbrio não existe. Os equilíbrios de precipitação talvez sejam os únicos onde a gente ele pode ou não existir, dependendo da condição experimental. Então, por isso que às vezes a gente coloca um asterisco para falar assim, ó, pode ser que exista, né? Então, aqui a gente tem do ferro 3. Também foi até o pK3, só que as cargas das espécies são diferentes. A gente vê que a gente não forma a espécie aniônica em solução, né? Agora aqui eu vou mostrar para vocês, então, os dois, né? E não coloquei os valores numéricos do pKa, mas eu coloquei o diagrama de distribuição de espécies do ferro 3. E aí a gente pode ver, ó, pK1 ao redor do 2, o pK2 ao redor do 3 alguma coisa. E aí a gente tem aqui o alfa 0, aqui o alfa 1, o alfa 2 e nem colocamos. Na verdade, a gente às vezes trunca esse efeito aqui, porque como podem, em pHs mais elevados, começa a ficar muito confuso em alguns casos por causa das espécies polinucleares. Alguns metais formam muitas espécies polinucleares, alguns não. A gente trunca porque até aqui é razoavelmente normal, né? Então, veja, a diferença que a gente tem brutal. Aqui eu estou falando de um pKa para o ferro 3 em torno de 2. Aqui o pK1 do ferro 2 em torno de 6. Isso mostra que ferro 2 tem um comportamento químico, ferro 3 tem um comportamento químico totalmente diferente, né? Significa que ferro 3 livre só vai existir em grande quantidade daqui para cá. Veja, eu diria até aqui para cá. Se a gente usa 90% como praticamente só ele, né? Veja, daqui para cá é que a gente começa a ter ferro 3 livre. A partir de valores um pouco mais altos de pH, a gente já começa a ter os hidróxidos complexos. Se os hidróxidos complexos se formam em pHs muito baixos, veja que o pH para se formar a espécie neutra são também muito baixos. Se começa a formar muito da espécie neutra em pHs mais baixos, o equilíbrio de saturação também pode ocorrer em pHs mais baixos. E é o que ocorre mesmo. O ferro 3 precipita como hidróxido de ferro em pHs ainda bastante ácidos, né? Veja que acidez e hidróxido de ferro não tem nada a ver. Em pHs bastante ácidos, ele já começa a formar precipitados. Enquanto para o ferro 2, essa formação só vai ocorrer em pHs realmente alcalinos, né? Eu só vou começar a formar precipitados, só vou começar a formar a espécie neutra, o alfa 3 aqui, o alfa 2, do ferro 2, veja, ele só vai começar a formar aqui acima de pH 7. Aí sim que começa a ele poder aumentar a concentração para poder saturar, né? O ferro 3 não, o ferro 3 já corre em valores bem menores, né? Te diz que o ferro 3 é mais ácido, porque a primeira constante de equilíbrio dele é muito menor. Ele libera prótons em pHs muito baixos, o pKa é muito baixo. O ferro 2 é menos ácido, e aí tem um comportamento melhor. Vejam que só com esse caso aqui a gente já consegue ver problemas. Vocês vão notar que, do ponto de vista experimental, a gente normalmente mantém as soluções de metais em meio ácido. A gente força o pH normalmente a ficar abaixo de 4, abaixo de 2. Porque dessa maneira a gente garante que as espécies livres dos metais estão presentes e não os hidróxidos complexos. Conforme a gente vai indo para regiões onde formam hidróxidos complexos, a gente tem que olhar para o sistema com muito mais cuidado. Aqui uma foto só que eu peguei da Science Photo Library. Aqui a gente vê, por exemplo, esse daqui é o precipitado, o hidróxido de ferro 2. Esse outro aqui, segundo, seria
o hidróxido de ferro 3. Até a cor deles são diferentes. O que faz sentido? São duas espécies bem diferentes. Esse elétron a menos aí no ferro 3 causa grandes diferenças. Um outro hidróxido complexo, do hidróxido de cobre 2. Ou do hidróxido de níquel. Níquel disse. O hidróxido de níquel 2 também. Né? Vejam, esse material gelatinoso, esse daí é o que a gente chama dos hidróxidos dos metais. E eles se formam toda vez que a gente tem os hidróxidos complexos, saturando o hidróxido complexo neutro se saturando. Né? Existem os outros, mas o neutro, que acaba sendo mais interessante. Vou mostrar mais um sistema de metal, por exemplo, o alumínio. O alumínio ele é muito interessante em várias situações. Né? Por exemplo, no solo ele é considerado um elemento bastante tóxico, que traz bastante preocupação, e também é usado em tratamento de água. Né? Em tratamento de água, a preocupação é o hidróxido, a forma sólida do hidróxido de alumínio, né? Do próprio hidróxido de alumínio. Né? Porque quando esse hidróxido se forma, ele tem algumas características de superfície que fazem com que muitas impurezas que existem na água são arrastadas junto com esse precipitado. Né? No solo já, a preocupação é quando existem as espécies solúveis no meio, que elas vão poder ser absorvidas pelas plantas. Né? Um diagrama de distribuição de espécies e o equilíbrio ácido-base do alumínio ajuda a gente a entender como esses processos vão ocorrer. O alumínio vai até o pK4, né? Então aqui eu estou indo, já está tudo escritinho aqui. Primeiro alumínio formando o primeiro hidróxido complexo, o primeiro hidróxido formando o segundo formando o terceiro formando o quarto. Né? O quarto hidróxido complexo, veja, é aniônico, o terceiro é neutro e os outros são catiônicos. Né? É aqui no nosso diagrama, alfa 0, o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3. Veja que essas espécies intermediárias se formam em pequenas quantidades. Né? Essas outras duas são mais importantes. A gente só sabe isso por causa dos valores de pKa que a gente tem do sistema. Né? Vejam, por exemplo, então, que conforme o pH vai ficando abaixo de 6, mais ou menos, a gente começa a aumentar a quantidade das espécies solúveis no meio. Né? Seria desde o alfa 2 até o alfa 0. Então aqui em 7, 6. E aí, aqui eu tenho, acabou não aparecendo a referência, mostrando um estudo, mostrando experimental, mostrando o pH do solo e a concentração do alumínio solúvel, que aí a gente estaria incluindo aí as 3 espécies, principalmente o alfa 0, o alumínio 3+. Ó, a partir de pH 7, mais ou menos, aí a gente começa a ter um aumento da concentração de alumínio, que bate com o diagrama de distribuição de espécies deles, que mostra realmente, conforme vai formando mais das espécies solúveis, experimentalmente a gente vê esse comportamento também. Então significa que se a espécie solúvel é prejudicial, a gente vê que aqui pHs abaixo de 6, conforme mais ácido, mais tóxico vai se tornando o alumínio. E o alumínio existe em grande quantidade no solo, na parte sólida do solo, né, por causa dos vários minérios que contêm alumínio. E já em contrapartida, se a gente está preocupada com essa espécie sólida, a gente tem que fazer o caminho contrário. À medida que o pH vai se tornando um pouquinho mais alcalino, vai se formando a concentração da espécie neutra, do hidróxido complexo neutro, vai aumentando, isso favorece a saturação e aí precipitar. Só que, vejam que engraçado, se o pH continua a subir, continua aumentando o pH da solução, a tendência dessa espécie neutra é diminuir. Ora, se a espécie neutra diminui, né, vou até usar o método Le Chatelier para mostrar isso. Se a espécie neutra está diminuindo, o precipitado que existe no meio tende a diminuir também. Então, o fato de eu começar a formar essa espécie, o alfa 4, espécie aniônica, faz com que eu comece agora a dissolver o precipitado. Eu vou aumentando o pH, começa a saturar a solução, forma o precipitado. Só que eu continuo aumentando o pH da solução, ele vai se dissolvendo para formar essa espécie aniônica. Só as neutras, os hidróxidos complexos neutros são pouco solúveis. Né? Então, a gente vê como a gente consegue, como o pH vai acabar influenciando no comportamento dos metais. Né?
Sobre hidrólise de metais, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês numa primeira parte. Na próxima videoaula, a gente vai tratar sobre a interpretação sob o ponto de vista de Le Chatelier. Como é que a gente faz isso, né? Pegue os exercícios, treine um pouquinho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!